Olá pessoal, continuo me chamando David, o discípulo de Jesus num processo contínuo de restauração. Hoje, nesta noite do dia 23, nós não estamos tendo o Celebrando a Restauração, o nosso culto de maneira presencial, mas estamos lhe convidando a assistir uma das mensagens da nossa série Prepare Sua Casa para o Natal. O tema, Cadeira Vazia. Quando a dor, o sofrimento, o distanciamento, quando a perda acontece na nossa vida e há uma distância de alguém que tanto amamos, sentimos falta, o luto não apenas a respeito da perda, da morte, mas também quando há um divórcio, quando o filho está distante, quando você, apesar de ter tantas pessoas ao seu redor, você se sente só, como a presença de Deus, como a presença de Jesus pode preencher o seu coração. Quero lhe desafiar a ouvir essa mensagem, a ouvir testemunhos de queridos que passaram pela dor, o sofrimento, o distanciamento e têm superado essa realidade. Você vai poder louvar a Deus no meio dos testemunhos e concluir com a presença de Deus, a mensagem que fala o aspecto de como você, de fato, de verdade, experimentar a presença de Deus na sua vida. Assista, compartilhe e deixe Deus edificar a sua vida. Um forte abraço e estou orando por você. Gente, como tem sido dito aqui pelo Pedro, nós estamos na nossa série preparando, Prepare a sua casa para o Natal, e é muito bom tê-los aqui nessa noite. Nós já falamos há 2 semanas atrás a respeito dos pratos quebrados, que se explica por si só o título, pratos quebrados. Quando as coisas não vão bem, quando há conflito, há dificuldade, o que fazemos diante dessa realidade? Semana passada nós falamos a respeito dos dias sombrios. Dias sombrios são dias onde as nossas emoções estão em baixa. Como nós deixamos Jesus, que é a luz verdadeira, que é o Natal verdadeiro, brilhar, iluminar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. E hoje nós vamos compartilhar aqui juntamente com você, nesse ambiente todo aqui, que parece uma casa, enfeitada para o Natal, a respeito da cadeira vazia. A cadeira vazia tem a ver com a realidade de que muitas vezes podem haver lugares vazios, ou vazio, nesse Natal, ao seu redor, na sua casa, na sua família, ou talvez outrora, em alguma época da sua vida. A realidade, gente, que passamos aí tanto tempo de isolamento, hoje voltamos à comunhão, a estar um pouco mais perto das pessoas, mas apesar disso, o sentimento que muitas vezes podemos ter é um sentimento de afastamento, de isolamento de pessoas que amamos. Às vezes, devido ao luto, devido à perda, devido de fato a pessoa não poder estar mais perto de você, às vezes porque mudou-se, às vezes também porque houve um conflito e não está mais perto, quebrou-se os pratos e a distância chegou, às vezes a realidade do divórcio. Ontem ainda falando com uma pessoa, eu disse para ela, de fato, talvez a pior dor que alguém possa sofrer é a dor do abuso, mas a realidade, quando se pensa numa questão emocional, talvez uma das piores seja a realidade do divórcio. Porque na sua casa, no seu lar, onde você deveria ter o conforto, o acolhimento, o abrigo nas tempestades, você enfrenta lá o caos, onde tudo é quebrado, onde tudo é deixado de lado. E há distância. Você não está mais perto talvez da pessoa que você tanto amava. Mas aleluia, porque apesar da distância, do sofrimento, da dor, da cadeira vazia, há esperança para nós. E há esperança porque Jesus veio a essa terra. A Bíblia diz em Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a deixar a esperança de Jesus adentrar o seu coração. Indiferente da sua área de luta, indiferente da sua dificuldade, há esperança em Cristo. E uma das piores realidades que podemos ter na vida é viver na desesperança. Por isso eu queria orar com você, convido você a fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, a Tua fidelidade. E Deus, queremos nos colocar diante da Tua presença, naquilo que vamos ouvir. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Quero convidar a passar aqui a Dona Dora, a Ariane e o Rafael também. Você vai poder ouvir um pouco do compartilhar da história deles e relacionado à realidade aí do distanciamento, da dor, do luto. Eu gostaria que você atentasse. Eu pedi o pessoal da mídia, pode tirar o púlpito e a mesa daqui para mim. Pode ficar à vontade aí. Acho melhor tu sentar ali. Eu não luto contra o controle, certo? Então eu só vou direcionar. Dona Dora, senta aqui, mulher. Senta aqui. Eu acho que ali não pega a luz direito, a Ariane senta do teu lado, pode ser?
Então tá. Agora melhorou. Em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês aqui. Agradeço pela coragem, a disposição de vocês estarem aqui, de decidir compartilhar um pouco da história de vocês. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, dissesse a área de luta, antes da gente compartilhar. Oi, me chamo Rafael, um discípulo de Jesus que luta contra a ira, a ansiedade, a baixa estima, a rejeição, a insegurança e o medo. Oi, eu sou a Ariane. Oi, Ariane. Uma discípula amada de Jesus que luta com as consequências do luto, como o medo, a insegurança, o sentimento de inadequação, a codependência e o perfeccionismo. Boa noite, eu sou Dora. Oi, Dora. Uma discípula amada do Senhor Jesus. Eu luto contra a dor do luto, a rejeição, a autopiedade também. Amém. O Rafa e a dona Dora, né, estão conosco aí no CR esse ano, fizeram um grupo de passos, acabaram de sair aí essa semana, né, o nosso encerramento. A Ariane já é figurinha carimbada que vocês já conhecem, né, mas também tem a sua história, a sua realidade para compartilhar conosco. E eu queria começar pelo Rafa. Rafa, no aspecto de sentir-se só, no aspecto da cadeira vazia, no aspecto do isolamento, como é que essa realidade aconteceu na tua vida? Como é que te afetou? O que aconteceu contigo que esse tema associa-se à tua história? Compartilha com a gente um pouco. Bom, foi um fato bem, como o pastor falou, da questão do divórcio, que é uma realidade bem complicada que a gente passa, né? É uma das piores dores que a gente pode ter, porque é como se fosse um luto, né? A gente vive um luto da perda, a gente vive também a questão da rejeição, a insegurança, o medo, a ansiedade. Então tudo isso desencadeia uma série de sentimentos bem negativos, e eu vivi isso quando eu tinha meus 23 anos, né? Eu casei, forcei um casamento, né, sem consentimento dos meus pais, saí de casa, bem a história do filho pródigo, né? Saí de casa, fiz o que eu queria fazer. Casei com 21 anos, me separei com 23, muitas brigas, sofri muito com agressões físicas, verbais, eu fui muito rejeitado, passei muita dificuldade até financeira, bem complicada assim, que eu passei. A gente quase foi despejado de onde morava, então eu sofri muito com isso. Eu tive pensamentos até suicidas, assim, eu pensava em alguns momentos até em tirar minha vida, né? Mas eu tinha perdido a esperança, e isso eu já acreditava que Deus existia, mas só acreditava. Eu tive um encontro com Ele com meus 16 anos, né? Lá se vão 11 anos, né? Então, quando eu tinha 21, eu já estava entrando num estado de religião muito grande. E aí, quando eu me divorciei, eu me vi sozinho, porque ela era minha família, ela era minha amiga, ela era tudo. Eu me isolei das pessoas, né? Por conta disso, de uma questão de ciúme, de controle muito forte que ela tinha. Então, eu me afastei das pessoas, e também porque eu quis, né? Eu só usei de desculpa. Então, quando eu me divorciei, eu sofri muito com a rejeição, né? Desencadeou em mim uma insegurança muito grande. Eu tinha medo de conversar com pessoas. Eu via uma mulher assim, que vinha conversar comigo, me cumprimentava, eu já ficava todo espetado, né? Porque eu lembrava de todo o sofrimento, de toda a dor que me representava. Só ver uma mulher assim, cumprimentando, já me espetava. Então isso me doía muito ainda. A dor do divórcio, da separação, a ruptura, a realidade de você afastar da tua família. Quando entra o divórcio, tu continuou por um tempo isolado das pessoas, isso? Isso, eu fiquei bem isolado, eu não tinha nenhum amigo naquele momento, né? Entendi. Então, quando eu terminei o casamento, eu fiquei com os meus pais, tinha minhas irmãs ainda morando em casa, logo em seguida elas se casaram, e eu fiquei morando sozinho na casa deles, né? Então, Entendi. foi uma realidade bem complicada para mim. Tu te isolou. Eu me isolei, aí foi involuntário, mas ao mesmo tempo voluntário, porque eu me fechei no casulo, porque eu tinha medo das pessoas me machucarem de novo. Então eu criei muros ao redor de mim para que eu pudesse não ser atacado de novo, não sofrer a dor da rejeição, a dor de tudo que eu tinha sofrido, não sofrer de novo, né? Compreendi. E a dona Dora? Dona Dora, você é do EQ Gaúcha, né?
Não, eu sou mato-grossense. Mato-grossense? Sim. E como é que a senhora chegou em Canoas, chegou no CR? Conta um pouco para nós o que aconteceu e como a senhora chegou até aqui. Assim, pastor, eu era casada com um gaúcho, né? Gente boa, então, gaúchão. Gente finíssima. E fui casada por 46 anos, agora em dezembro, dia 7, agora faríamos 47 anos de casado. Mas, infelizmente, ele faleceu. E daí eu vim passar uma temporada na casa da minha filha, porque estava muito triste, muito abalada. Esse ano ele faleceu? Sim, agora. Ele faleceu em abril. Não, desculpa, em agosto. E daí vim passar uns dias com a minha filha. A princípio era só poucos dias, né? Mas aí ela começou a me falar do CR, mãe, porque vai começar, você chegou num período bom, porque já vai começar. E como ela e meu genro já haviam feito, né, o CR, e eu vi a transformação na vida deles, no casamento deles, no geral, assim, foi transformada a vida deles, né? E como eu estava muito mal, eu falei, meu Deus, eu preciso de algo que me faça ter vontade de viver, vontade de continuar aqui, porque, né, era uma dor assim praticamente insuportável que eu estava sentindo. E foi assim que eu cheguei aqui. 47 anos de casado. Agora faríamos dia 7 de dezembro. E tu, Ariane, você enfrentou a dor do luto, né? Como é que foi enfrentar essa realidade da cadeira vazia por um tempo? Como é que foi a realidade da dor, do luto, da distância? Oi. A dor do luto, ela foi horrível, assim. Eu tinha, no ano anterior, eu tinha enfrentado um tratamento de câncer. E tinha sido difícil, assim, por razões pontuais, mas eu vim de um lar com muito amor, assim. Meus pais, a minha família é uma família muito unida, assim. Então, aquele momento da doença, assim, eu fui muito acolhida, muito cuidada. E mesmo durante todo o tratamento, a gente fez muitos planos, assim, para o casamento. Tinha sido meu primeiro namorado, a gente estava junto há 3 anos, tinha-se muitos sonhos. E então, quando a gente casou, já tinha toda aquela expectativa da construção de uma casa junto, né, de um futuro junto. E ele veio a falecer 8 meses depois de um choque elétrico. Então, assim, foi muito repentino, assim. Então, junto com a perda de uma pessoa importante, também eu senti a perda de todos os sonhos, assim, de tudo que estava, de toda a expectativa de uma vida, assim, de ser construída, assim, de começar. Eu era nova, eu tinha 22 anos, então tinha tido câncer antes, estava reconstruindo isso e mais a expectativa do casamento. Então, tudo perdeu. Então, eu vivi uma depressão, né? Uma depressão causada pelo luto, com muita dor, com muita desesperança. Eu já conheci o Senhor e eu fui apresentada a um Deus de amor. Eu sabia que eu podia confiar nele, mas eu não tinha um relacionamento com ele. Então, eu me afundei, assim, na tristeza, na desesperança, porque eu tinha muito medo, assim. Quando eu olho para trás, aquilo é marcado por um medo, sabe? Um medo de viver, um medo de sofrer de novo, um medo de ser impactada pela perda, né? Perda de alguma coisa. Então, foi muito difícil, assim. A depressão te acompanhou até? A depressão me acompanhou até 6 anos atrás. 6 anos atrás. Isso é a maneira da mulher não falar a idade, né? 22, se ela falasse quantos anos acompanhou, você saberia a idade dela, né? Como ela disse que até 6 anos atrás não tem como calcular, né? A verdade é essa, né? A depressão me acompanhou 20 anos. Eu me lembro que quando eu fiz o grupo de passos e a gente teve o jantar pós-formatura, eu me lembro da minha líder, assim, da Priscila Pula na fila. Eu disse, Pri, eu não tenho uma mochila nas costas, né? Porque eu sinto que todo aquele peso, assim, ficou, né? Porque foi uma outra expectativa que foi gerada, assim, né?
Meu Deus. Uma mudança de Deus na tua vida, amém. Rafa, tu teve a realidade tua, do divórcio, da dor, do isolamento, mas também, pensando na época da pandemia, como também a maioria das pessoas ficou isolada, tu te isolou mais ainda, né? E como é que foi para ti esse processo de isolamento e a saída desse isolamento e a mudança que teve na tua vida, através de Cristo, através da ferramenta do CR? Partilha pontualmente para nós e para o pessoal poder entender o que Jesus fez na tua vida através disso. Bom, ano passado foi um isolamento involuntário, né? Então, eu estava evoluindo, vindo no CR, vindo aos cultos na igreja, no pós-retiro do Inconformados, eu estava bem animado, conhecendo as pessoas, me enturmando, né? Saindo daquele buraco que eu estava, e aí fecha tudo. Fecha a igreja, eu me inscrevi para o grupo de passos e não deu para fazer, CR parou, tudo parou. E eu perdi o emprego, parei, não consegui mais estudar, parou tudo. E estava eu em casa, me vendo sozinho, eu não tinha mais nada. Então eu me senti muito desolado, assim, muito mal, a rejeição bateu de novo. Vem o ciclo do fracasso, né? Autopiedade, aí vem a rejeição, a insegurança, o medo. Eu explodia com facilidade, né? E isso veio me acompanhando até um pouco tempo atrás. Então eu me explodia nos meus relacionamentos, principalmente com quem estava mais próximo, quem eu mais amava é quem eu mais machucava. E eu acabei ferindo pessoas que eu gostava muito e afastei as pessoas de mim, né? Por conta dessas atitudes intempestivas, né? E eu não sabia de onde vinha isso. Pô, eu sou crente, eu vou na igreja, como é que eu posso fazer esse tipo de coisa, né? E maltratar as pessoas assim? E aí eu fiz o grupo de passos, não, esse ano eu vou fazer. E aí eu vim, nem que eu tenha que vir caminhando, rastejando, mas eu vou vir. E eu vim fazer o grupo de passos e foi assim, o começo é isso que é tão bom que o pessoal fala, né? E aí foi vindo as primeiras partilhas e os primeiros grupos de passos, os primeiros encontros, e aí de repente eu me vi escrevendo na apostila um monte de coisa assim, né? Disseram, não, escreve, coloca tudo para fora. Então tá, e eu escrevia. E escrevia. E assim, Só para o pessoal entender, te cortando, já fazer que nem o Faustão, né? Cortar ele aqui. O grupo de passos é a nossa realidade que acontece às terças-feiras, que você tem um currículo, né? E nós temos um currículo que a gente trabalha os passos de maneira mais objetiva também, com maior afinco, assim, com um olhar mais de um funil mesmo, com uma lupa, para olhar nossas áreas de luta. E é esse processo que a gente fala, que há uma inscrição, que você participa, e você intensifica a tua restauração, né? Então, tu passou esse processo de intensificar a tua restauração através do grupo de passos. Isso, e eu descobri que as minhas áreas de luta, elas eram geradas porque eu tinha uma raiva de Deus. Eu vinha na igreja, eu cantava, eu levantava as mãos, mas eu tinha raiva de Deus. Porque Deus não fazia as coisas do jeito que eu queria. E a minha vida estava ruim porque Deus quis. E eu vi, a vontade de Deus, mas que vontade é essa que faz eu sofrer e passar por tantas dificuldades e lutas, né? Então, nesse período, eu escrevendo na apostila, eu descobri, poxa, eu tenho raiva de Deus. E, na verdade, eu tive que aceitar que eu era o pecador, não Deus. E aí, quando eu me vi assim, nossa, eu é que preciso do perdão de Deus, eu não tenho que perdoar Deus. E aí, no retiro, aí Deus me quebrou por completo, né? Tem gente que tem um encontro com Deus e todo aquele negócio, Deus me quebrou, me lixou ali. E aí, quando foi a leitura do inventário, com o pastor David, que foi o meu padrinho, né? Olha, foi um tempo assim muito bom, porque eu descobri que eu tinha pessoas que eu estava 4, 5 anos carregando comigo, né? Que eu tinha ódio dessas pessoas, e ele olhou assim a minha partilha, olha, tu precisa perdoar essas pessoas, tu tem que perdoar. E eu achava, não, já perdoei, né? Eu sou bem crente, eu não tenho que perdoar as pessoas, né? E aí não, realmente eu tenho que perdoar. E ali eu perdoei aquelas pessoas. E Deus começou um processo de restauração muito grande na minha vida, assim. Foi no sábado essa leitura. Na segunda eu já fui chamado lá na minha empresa. Sobe aqui, já era, estou demitido. E aí, meus colegas, foi bom trabalhar contigo, aquelas brincadeiras, né? E eu subi lá, Rafael, a gente vê teu trabalho e teu esforço, cara, vamos te promover, te dar um aumento. Eu não estou acostumado com coisas boas, né? Não, peraí, não é para mim isso. E aí, não, tu vai ser promovido, agora tu vai ser supervisor desse setor. E eu, nossa... E naquela mesma semana, uma outra pessoa que eu precisava fazer uma reparação, né, eu não sabia como, a gente conseguiu fazer reparação. Fiz a reparação com as minhas irmãs, que eu não conseguia falar muito tempo com elas, né,
convidei minha irmã para sair, pedi perdão para ela. Com os meus pais também, meu relacionamento, umas semanas depois, assim, aconteceu que uma das minhas irmãs com a qual eu não falava, ela, tô vendendo meu carro, quer comprar? E era justo o que eu podia pagar, e deu bem certinho, então eu consegui. E foi bênção, porque meu pai ficou tão feliz, a gente se aproximou por causa disso, então a gente tem se aproximado mais, tem conversado mais. Eu nunca tinha conversado com meu pai, com minha mãe. Então hoje, infelizmente eles não puderam estar aqui, né? Mas as barreiras foram quebradas e você agora... E hoje tem facilidade maior de estar com pessoas. Com certeza, né? O fato de eu estar aqui em cima falando já é uma grande vitória, verdade, né? Podemos celebrar, né? As mudanças. Bem, já está até pensando em começar a namorar, né? Essa é outra história, E Ariane, tu olhar a tua realidade do luto, da perda, do distanciamento, da depressão, daquilo que você passou e enfrentou, você compartilhando assim de maneira pontual, como é que tu vê a questão do luto, da dor do luto? Não estava no script essa pergunta. A dor do luto. Da perda. Ela deixa um buraco, assim, né? E é muito complicado, porque tu não tem, muitas vezes, forças para reagir. Tu não tem, assim, tu olha, assim, volta e parece que nada vai colocar... Tu tem um vazio, assim, não tem... Porque no meu caso, que eu perdi o marido, né, naquele momento, era tudo planos a dois, assim, né? E tu olha, e agora? E o medo, é um vazio horrível. Como é que esse teu vazio foi preenchido? Alguns vão pensar que foi o Júnior, bem preenchido, né? O Júnior é bem fortinho. Mas como é que foi preenchido esse teu vazio nesse processo? Até foi uma coisa que eu conversei com o pastor na terça, né? Quando ele falou do termo da cadeira vazia. Disse, pastor, eu não tenho como te explicar, né? Primeiro, porque parece que a gente coloca pessoas no lugar, né? No meu caso, perdi o marido, eu coloquei o marido no lugar. Mas o vazio, ele continuava, né? Porque tinha uma dor residual. E daí eu fazia terapia e... Meu Deus, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tomava muita medicação, assim, quem sabe a minha história, que eu já testemunho sobre isso. Eu tenho um psiquiatra que me atende há 20 anos, assim, né? E foi um cuidado de Deus comigo, porque ele me colocou uma pessoa que era cristã e tem uma fé, e ele sempre me direcionou nisso. Mas o vazio, ele continuava, né? Nada preenchia. E não é que não era preenchido porque aquela pessoa morreu. Não, é porque em algum momento eu não buscava o preenchimento no lugar certo, né? E eu deixei me encher de tristeza, de vitimismo, de um monte de coisa, assim. E quando eu entendi que o que eu precisava, né, era entregar a minha dor, quando eu entendi que eu precisava perceber do cuidado do Senhor com a minha vida, me alegrar na pessoa que eu era, que a minha identidade era ser filha dele, entregar o controle de todas as coisas, que eu não precisava ter medo. E nós temos um filho, e eu não deixava ele andar de bicicleta, porque eu tinha medo medo da perda, né? Isso, como ele morreu em meia hora, eu tinha medo que tudo fosse me tirado. E eu não tinha como controlar as coisas. Eu vivia nessa coisa, sempre tentando controlar tudo. E quando eu entreguei, né, esse tudo nas mãos do Senhor, e eu permiti que Ele tomasse conta, foi preenchido, assim, né? E aquela velha história, quanto mais eu ponho para fora, mais eu permito que o Senhor me encha, né? E Ele me encha do seu amor, da sua esperança, da sua alegria, do seu cuidado. E é lindo, porque a sensação é boa,
né? O amor dele é bom e eu não preciso tomar outras coisas, né? Eu não Tu preciso... foi vencendo a depressão também através desse Fui processo. vencendo. Eu era uma pessoa que quem fez passos comigo esse ano sabe. Eu não me permitia sentir coisas ruins. Então, eu não me permitia sentir uma ansiedade. Eu ia lá e usava uma medicação. Eu não me permitia ficar com medo. Eu ia lá e tomava uma medicação. Eu não me permitia sentir insônia. Eu ia lá e tomava uma medicação. É como se eu não quisesse entrar em contato com os meus pensamentos. E hoje não, eu sei que eu posso ter um relacionamento com Cristo, isso é muito bom. Amém, glória a Deus. Amém. Dona Dora, para a gente finalizar, a senhora então veio para cá, veio para a casa da filha, passou e tem enfrentado esse processo de poucos meses, né? Sim. A realidade do luto, o luto para cada pessoa leva um tempo para que você possa passar por ele, assimilar ele. Cada pessoa é única e existem fases no luto, né? Mas a senhora veio para cá então e veio viver os passos, e no jantar ali a senhora falou algo, né? Como é que o CR, Cristo, através da ferramenta do CR, através do grupo de pastos, às quintas-feiras, o acolhimento da IBFC, a senhora está aí nos cultos de domingo, tem vivido essa realidade da IBFC. Como é que Deus usou tudo isso nesse processo que a senhora está vivendo agora? Como é que a senhora tem entendido tudo isso? Compartilha com a gente. Sim. Só voltando um pouquinho lá atrás, pastor, eu fiquei um pouquinho nervosa e errei o mês em que ele faleceu. Foi no mês de abril. Comecinho de abril. E respondendo a pergunta do Senhor, aí eu cheguei aqui doída, né, machucada, sofrendo e lutando para viver. Cheguei e, assim, na chegada já fui logo sendo impactada, porque fui bem recebida, fui acolhida, me senti amada, abraçada, cuidada, né? Senti o amor de vocês para comigo e percebi que vocês verdadeiramente se dedicam o tempo de vocês assim para cuidarem de pessoas que chegam assim como eu cheguei sofrendo, né? Precisando do amor de Deus em nossas vidas. E cada vez que eu precisava, que eu me sentia mais triste ainda, um pouco mais triste, eu chegava, falava com o Senhor, pedia aconselhamento. Desculpa chamar de Senhor, é um hábito que eu tenho, é questão de respeito. Tá bom? Então, pedia conselho. Eu tenho 22 anos também, não tem problema. Então, pedia conselhos e também para minhas líderes, né? O pessoal do grupo também, eles me ouviam e não só as minhas alegrias, as tristezas também, e cada vitória, por menor que fosse, a gente comemorava bastante. Isso começou a alimentar a sua esperança novamente. Sim, aí comecei a ficar melhor, me sentindo um pouco mais fortalecida, né? E agora eu descobri que, falando, que a doença sai pela boca e a saúde pelos ouvidos, né? Então agora eu comecei a falar, como o senhor viu ali no jantar, né? Simplesmente falo as coisas que eu quero mais é ficar curada logo, né? De todo mal. E é isso, aprendi a compartilhar os meus problemas, que eu não tinha o hábito de falar nada sobre a minha vida, né? Aprendi a ouvir as minhas colegas e aprendi também que a gente tem que viver um dia de cada vez, assim, na certeza de que Deus é conosco, que tudo vai dar certo, que a gente tendo Deus conosco, as coisas vão se encaixando, vão melhorando, e a gente vai dando um passo por dia, um passo por cada vez, e tudo vai ficando bem. Amém. Obrigado, dona Dora. A realidade sempre da diferença que faz na nossa vida é Jesus. Amém. Obrigado, dona Dora, pelo teu compartilhar. Ariane, pelo teu compartilhar. Rafa, pelo teu compartilhar. Agora, seguir orando, né, Rafa? Seguir orando, né? Agora só falta completar de novo o ciclo. Nem vou falar nada, né? Deixa quieto. Eu queria convidar o pessoal do Louvor a passar aqui. Você a ficar em pé. Agora a gente glorificar a Deus pelo aquilo que Deus faz. Ele nos dá esperança novamente a cada dia. Nós vamos louvar a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Você pode glorificar a Deus? Amém.
Vamos com as palmas. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não só no mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que tens a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Glória a Deus. É bom pertencer a esse Deus maravilhoso. Você pode sentar por um instante. E como o Rafa falou aqui, o Rafael falou, a Ariane também compartilhou, a realidade, obrigado querido, a realidade daquilo que nós vivenciamos, podemos passar muitas vezes na nossa vida, como a dona Dora disse. Às vezes o sentimento de distância de Deus, às vezes a realidade de um vazio dentro do coração, a tristeza, o abatimento, tantas realidades. Mas cada um deles, se você redobrar sua atenção naquilo que falaram aqui, está a realidade de que encontraram esperança através de Jesus Cristo. Preencher o vazio através de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, gente, não é um Deus distante. Jeremias 23, o verso 23 ao verso 24 diz, Deus dizendo, eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Por mais que achemos que às vezes Deus não se importa, aonde está Deus? Pode ser a pergunta. Quando estamos distantes, quando estamos no luto, quando estamos na perda, na dor, no sofrimento, aonde está Deus? Deus é um Deus presente. Isso se chama onipresença de Deus. Deus está onde Ele quer estar, Ele está em todos os lugares. Isso significa que Ele está com você, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Mas talvez, gente, a realidade muitas vezes que nós possamos parar e pensar e perceber. Eu li essa semana, eu já tinha comprado esse livro alguns meses atrás, e pensando a respeito desse tema, eu disse, eu vou parar algumas horas, vou ter que ler esse livro. O C.S. Lewis, ele fala Anatomia de um Luto. Ele fala a respeito da perda da sua esposa. São cartas que ele escreveu, memórias que ele escreveu diante do luto. Ele coloca muita realidade da dor, do sofrimento dele, mas ele coloca algo interessante que ele diz assim, aonde está Deus? Vá até Ele no auge de sua necessidade, quando todas as outras ajudas são em vão, e o que você encontra? Uma porta batida na sua cara. Brabo com Deus, como o Rafael disse, ele diz assim, cadê Deus esse negócio? Agora que depois de uma certa idade avançada, ele conheceu sua esposa, devido a um câncer ela faleceu, tiveram pouco tempo do casamento, aonde está Deus? Eu queria pontualmente dizer para você, gente, que a presença de Deus faz diferença na nossa vida, a despeito da nossa realidade, da nossa circunstância, como a presença de Deus lhe preenche e lhe dá esperança. Quando eu me sinto só, Deus é o meu companheiro, Deus está comigo, Deus quer andar comigo, caminhar comigo, por mais que diante da solidão, muitas vezes nós parecemos que nada e nem ninguém está conosco, mas há uma verdade da palavra de Deus, Hebreus 13:5 diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a realidade de um Deus que é presente. Ah, mas eu não sinto Deus. Gente, nem sempre nós vamos sentir Deus.
Senão nós não precisaríamos fé, mas há uma certeza, uma verdade da palavra de Deus que Ele está conosco. E o benefício no nosso dia a dia é que a presença de Deus vai nos animando. Por isso o salmista disse: a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Você se sente só? Reconheça a presença de Deus, deixe a presença dEle animar você. E a presença dEle é manifesta tantas vezes através da sua palavra, através de pessoas que Ele coloca ao seu redor, tantas ferramentas. Mas Ele é real e Ele lhe ama, Ele está perto de você. Mas não apenas isso, quando eu estou com dor, Ele se importa com a minha dor. Salmo 56, o verso 8, a Bíblia diz: tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Uma pergunta retórica. Deus sabe tudo a respeito da nossa dor. Gente, o pai partilha da sua dor porque Ele lhe criou. Ele sabe as suas emoções, Ele sabe o que você passou. O filho entende a sua dor porque ele já experimentou. Se é uma dor emocional, ele sabe o que é ser rejeitado, como o Rafa compartilhou. Ele sabe o que é a dor da distância, porque ele disse diante da cruz: Pai, por que me abandonaste? Se é uma dor física, ele sabe, porque ele enfrentou açoites. Se é uma realidade muitas vezes dentro da sua alma, ele sabe, no seu espírito, porque Ele levou sobre si todas as nossas culpas. A sua dor que você enfrentou do abuso, da perda do seu pai, da rejeição do seu cônjuge, não importa o que seja, Jesus sabe da sua dor, porque Ele levou sobre a cruz tudo que estava, tudo que nós fizemos, o que outros fizeram a nós, e a realidade do pecado na vida. Mas não apenas isso, Deus sabe a nossa dor, e o Espírito Santo ora por você sobre a sua dor. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar muitas vezes como convém, mas com gemidos inexprimíveis Ele intercede por nós. Eu às vezes digo lá em casa, minha esposa quando está lavando louça, eu olho para ela, está mexendo a boca. O que houve, Elisane? Estou conversando comigo mesmo, né? Deus fala com Ele mesmo, interpreta os nossos gemidos, porque Ele nos ama e sabe a nossa dor. Por isso o benefício é que Ele nos conforta. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, na sua dor, na minha dor, na dor da dona Dora, da Ariane, do Rafael. Não importa a sua dor, não é um tapinha nas costas como disse semana passada, mas é um ato de compaixão. E compaixão de Jesus, Ele disse: eu vou fazer de tudo para parar a sua dor. Ele se importa conosco, princípio 2 do CR. Ele não apenas se importa, mas Ele tem poder para mudar a minha e a sua realidade, para transformar a nossa vida. E por fim, não apenas quando eu estou só, eu estou com dor, mas quando eu estou em luto e de luto, Deus é o meu consolador. Ele fica perto, diz o Salmo 34, verso 18, dos que estão desanimados, dos que estão abatidos, em luto, quebrado, e salva os que perderam a esperança. Talvez o momento que nós reconhecemos mais perto de Deus é quanto mais quebrado nós estamos. No momento de maior dor, maior baixa, Ele nos salva. E Ele diz que Ele salva os que perderam a esperança. E a sua presença, ela me acalma, ela me renova. No Salmo 116, o verso 8, ele diz: Deus me livrou, o salmista está dizendo, da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Pode ser o luto, pode ser a perda, pode ser a indiferença, pode ser a rejeição, pode ser o abatimento da alma, pode ser o sofrimento, pode ser a apatia. É nele que há segurança para a nossa alma. É nele e na sua presença que nós nos acalmamos e somos renovados. A presença de Deus não apenas me anima quando eu estou sozinho, me conforta quando eu estou com dor, me acalma quando eu estou com luto, mas ela me dá motivação e graça para seguir em frente. Nesses poucos minutos aqui finalizando, C.S. Lewis, quando ele diz: quando eu estou mais embaixo, em outras palavras, do meu luto, Deus me fechou a porta, Deus trancou a porta, Deus não está comigo. Ele estava num momento de baixa, sem reconhecer a presença de Deus na sua vida. Mas quando você vai terminando de ler as suas cartas relacionadas à perda da sua esposa, ele então declara: e assim talvez com relação a Deus, aos poucos comecei a sentir que a porta não está mais fechada e trancada. Foi minha louca necessidade que abateu na minha cara. Foi a minha louca necessidade que abateu na minha cara. E ele segue depois dizendo: talvez sejam os gritos reiterados,
Talvez seus gritos reiterados tenham ensurdecido para a voz que esperava ouvir. Em outras palavras, na dor do desespero, do luto, do sofrimento, eu não consegui parar e perceber que Deus estava sempre do meu lado. E no fundo, era eu que estava trancando a porta. É isso que esse homem de Deus falou, gente. Por isso eu quero desafiar você nessa noite. Nós vivemos a realidade de Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.